Esse é o meu momento de tomar tapas. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre dualidade. E aqui começa a ficar claro por que eu vou tomar tapas, dentro do que eu vou falar e apresentar, as pessoas que estão mais a um dos espectros da dualidade e a pessoa que está mais do outro espectro da dualidade, as duas vão me bater. É assim que funciona na internet. Percebi que, aliás, se você já gosta do tema e já gosta do canal, se inscreve aqui, clica no curtir, que me ajuda bastante pra gente poder começar a falar. Percebi que aqui no canal, né, uma das coisas que me pauta muito, uma das coisas que está presente na grande maioria dos vídeos é essa minha questão de defender o meio do caminho. É a questão de defender olhar duas vezes, é uma questão que a Cacá muito bem colocou lá naquele vídeo de retorno, lá no começo do ano, falando que eu me enxerga muito como uma pessoa que está nos tons de cinza. Como ela mesma disse, não romance, mas a questão de não enxergar que o mundo é nem branco e nem preto, mas que existem várias possibilidades aí nesse meio do caminho, existem várias questões pra gente observar e existe sempre os prós e contras de tudo. Só que percebi tudo isso, né? E que eu não tenho um vídeo falando especificamente de dualidade. E assim, percebendo, quis fazer um específico para a dualidade. Aqui coloco dualidade brasileira, porque eu acho que faz mais parte até para conseguir ambientar do que as pessoas, no caso vocês, vão consumir, vão achar adequado e vão conseguir enxergar na realidade, por mais que eu acho que de certa forma é também uma cultura mais mundial. Quando eu falo dualidade, o que eu quero que venha na sua cabeça é uma questão muito das nossas respostas serem muito pautadas em sim ou não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai ser sim ou não? Ou em a favor ou contra, ou em segundo turno, candidato 1, candidato 2, gosto ou não gosto, biscoito ou bolacha, arroz por cima ou por baixo do feijão, ou qualquer uma dessas coisas aí que estão aí perpetuadas na sociedade, que você tem que escolher um ou outro. Ou se você for paulista, também a dualidade de Corinthians e Palmeiras, que tanto é uma dualidade dos times, como também a dualidade nas pontas da linha do metrô, né, de Palmeiras Barra Funda, Corinthians e Itaquera. Mas, enfim, e isso tá presente em todos nós, né, faz parte da cultura que nós crescemos, que nós nos ambientamos e todos nós fazemos parte, eu também, você também, tá tudo certo. E isso é responsável, por exemplo, quando a gente fala que não gosta de algo, automaticamente isso ser detesta algo ou não vai conseguir lidar com algo, coisa do tipo. Ou quando você fala, por exemplo, dos pontos positivos do governo Lula, você muito apanha das pessoas que estão mais à direita, muito à direita, né, lá pros reaças e tudo mais, que vão te colocar num você é um extremista, esquerda, comunista, Venezuela, Cuba e tudo mais. Ao mesmo tempo, se você começa a falar dos pontos negativos do mesmo governo Lula, as pessoas que estão mais à esquerda ali, os comunistas, né, essa questão toda que vão colocar que, mas você é um reaça, que não se importa com as pessoas, não tem empatia e quer continuar explorando as pessoas e não sei o que, nananana. E inclusive quando eu começo a falar, por exemplo, sobre política, é uma das situações onde eu mais apanho dos dois lados, onde eu mais recebo umas cotoveladas aí de um e de outro. Existe um conceito que por acaso foi publicado numa revista que eu não gosto muito por ser muito à direita, que é a revista Veja, mas que eu achei extremamente positivo, termo que fala sobre analfabetismo ideológico. O que seria o analfabetismo ideológico? O funcional é aquele que a pessoa ela consegue ler e tudo mais, mas ela não consegue entender o que se fala. Na analfabetismo ideológico é que por mais que você veja algo, consuma notícia, ou sei lá, você não consegue filtrar por causa de alguma ideologia. E isso acontece porque muitas das vezes a sua defesa pessoal sobre algum argumento, sobre algum posicionamento, sobre alguma coisa que você precisa ter decidido, e tem inúmeros aspectos negativos de enxergar a vida desta maneira, assim como, por exemplo, você é obrigado a ter um time de futebol, né? Se você não tem um time de futebol, você é estranho, principalmente se você é homem. Não só você é obrigado a escolher, como você é obrigado também a torcer contra os outros, né? É uma loucura isso, você não pode só gostar de assistir uma partida, ou você não pode só gostar de não assistir, mas você tem que estar dentro, escolhendo e se opondo a outro, né? Que é bem lógico aí da dualidade. E tem inúmeros efeitos negativos aí de enxergar o mundo dessa maneira, e um dos efeitos negativos é que as pessoas passam a estar tão profundamente ligadas àquele time de futebol que ela escolheu, e às vezes o time de futebol pode estar encarado na forma de um político que você apoia, que você não larga a mão, é um mártir de não sei o que, um escritor, um youtuber, qualquer coisa aí que represente alguma coisa que você idealiza, coloca num pedestal, e é só fada sensata, ou que é só lixo
limite humano e, enfim. E aí você, né, categorizou daquela forma, aprendeu que aquilo é assim e nada muda. Ou seja, em vez de você tentar pensar sobre, ou você tentar argumentar de forma imparcial, ou você tentar entender os argumentos de quem tá contra, ou qualquer coisa nesse sentido, você alimenta a tese com a própria tese, né? Então você retroalimenta de forma a comprovar aquilo que você acredita a partir de argumentos que validam aquilo, por mais que isso não faça nenhum sentido. Vamos dar exemplos aqui para não ficar muito não palpável, não é mesmo? Por exemplo, você deve ter conversado com uma pessoa que às vezes você fala uma coisa do tipo, fumar faz mal pra saúde. Aí a pessoa fala, não, mas fumar não faz mal pra saúde, porque eu tenho uma vizinha que tem 105 anos e ela fumou e bebeu a vida inteira e ela tá viva. Inclusive ela fuma desde os 12, né? Aquela coisa, fumou 90 anos, nem sei fazer conta, né? Fumou 90 anos e tá aí vivaça, né? Alegre, tá não sei o quê. Só que isso nada tem a ver com comprovação nenhuma, né? Isso nada tem a ver com sustentar um ponto. Por parar a pensar, também tem muitas pessoas que fumaram e morreram cedo. E nem por isso isoladamente, seria um fator falando que o cigarro faz mal à saúde ou que não faz mal à saúde. A gente vive, inclusive, num ponto onde a ciência está aí, né? Pra provar muitas coisas, ou desaprovar, ou testar, ou seja lá o que a ciência esteja querendo fazer, mas que dentro de um método científico, a gente precisa do erro, a gente precisa forçar o erro, a gente precisa revisar, testar, ver quanto dá errado, ver quanto dá certo, comparado com o quê, e vai bolando ali métodos para você ter uma confiança de que aquilo vale. Então, se você quisesse realmente comprovar que as pessoas vivem até os 105 anos mesmo fumando, você teria que fazer o quê? Ver várias pessoas que fumaram, quando que elas morreram, comparar com a média. Enfim, tem um monte de coisa aí pra fazer, né? Eu nem vou ficar explicando muito sobre o artigo científico, mas um dos exemplos aí que tá acontecendo é quantas pessoas estão estranhando a demora ou o fala aqui, fala ali que tá acontecendo em relação ao Covid, porque elas não entendem como funciona o processo científico. Elas não entendem que precisa ter os testes, que precisa ter toda uma formação de conhecimento que não é rápida, que demanda que você teste pessoas, compare situações, compara tratamentos, testa coisas ali pra ver se tá funcionando no hospital, porque não se tem diretriz, pra montar ali a partir disso como é que vai ser bom, se vai ser ruim tratar. Fora a desinformação e as fake news que rolam solto, né, cloroquina? Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Então, entender tudo isso, e essa é uma outra pauta minha, né? Que a gente não vai a lugar nenhum se a gente não pensar. Estudar mesmo, entender as bases, saber dialogar, saber ver o que tá por trás de tudo que tá sendo falado e argumentado, entender como isso se encaixa ou não dentro de uma lógica plausível, e aí sim você se encarar dentro ou fora, ou seja lá onde você quiser se colocar, desse espectro do preto e do branco. Então, vamos dar um exemplo um pouco mais profundo. Vamos entrar um pouco lá no que eu tinha falado sobre o governo Lula, porque todos os governos vão ter os pontos bons, os pontos ruins, os prós e os contras, né? Se assim você quiser os definir, porque dentro deles tem outros tons de cinza, não é mesmo? Mas vamos falar aí que foi um governo recente, muito, muito importante do ponto de vista de mudar completamente a forma como vinha vendo, de ter várias mudanças em relação à política, de ter mudanças, inclusive, repercutindo até hoje, né? Por conta de tão disruptivo que foi, pro ponto bom e pro ponto ruim também, e que fica um pouco mais fácil de analisar, porque já faz um tempo que aconteceu, né? Resumindo muito aqui, só pra gente ilustrar, é preciso reconhecer que tiveram muitos acertos no governo Lula, por exemplo, a linha da pobreza, o Bolsa Família, né? O superávit financeiro, não só por conta das coisas que vinham acontecendo antes, mas porque você distribuiu o dinheiro para uma população que gasta bastante, faz o giro econômico aumentar, né? Então você tem várias questões ali, principalmente do ponto de vista social, em que foi feita muita coisa e foram mudanças muito importantes para a base da sociedade, para você continuar a avançar dali. Não que isso tenha sido feito muito, né? Mas que era muito importante de se fazer, e ainda é no Brasil, para que a gente consiga crescer mais como um país mesmo, e não só como capitais e tudo mais. Dando um ponto negativo agora, todo mundo vai lembrar da corrupção e dos escândalos, de toda a máfia generalizada dentro da política e tudo mais, que não adianta negar, porque aconteceu por dentro do PT, dentro de outros partidos que estavam afiliados, dentro de toda aquela questão ali dessa reformulação política, aconteceu bastante disso. E, puxando um pouco pro lado positivo de novo, em parte esses escândalos vieram à tona por políticas que o próprio PT colocou, de deixar mais claro, né, de dar mais autonomia pras instâncias ir atrás de
descobrir esse tipo de coisa. Puxa de novo o ponto negativo que eu não consigo cortar. Puxa de novo o ponto positivo porque, enfim, né, a gente pode ficar aqui até amanhã. Ou pro lado negativo, de novo, quando a gente olha pro governo populista que foi, né, e de ter baixado de fato o nível da discussão, da política de maneira geral. E eu não tô nem falando de você falar com as massas, isso é importante, né, você precisa falar de uma forma que isso chegue às pessoas, que elas entendem, né, que elas consigam participar do cenário. Não é disso que eu tô falando, né, tô falando dos ataques mesmo, de chamar o Serra de nazista, né, de começar a fazer ataques pessoais, de começar a trazer questões, né, pra política, não que isso nunca tenha existido, né, mas se utilizou e muito essa lógica de ataque, de dualidade, inclusive. Isso começa muito forte lá, quando o Lula começa a fazer essa dualidade entre nós e eles, entre o bom e o inimigo, e toda essa questão, né, que faz com que ele venha trazendo isso, né, de forma muito ruim, né, em vez de você discutir propostas, em vez de você discutir a economia, a saúde, a educação e tudo mais, você discute, porque você é nazista, porque você é não sei o quê. E isso vem vindo também até hoje. Inclusive hoje a gente elege uma pessoa, né, que eu não poupar de detalhes porque está muito recente pra gente conseguir olhar com um olhar mais amplo de prós e contras, mas que já se provou uma pessoa que é do mesmo jeito, no sentido de agredir, no sentido de não falar propostas, nem ir em debate, inclusive, acho que ele até piorou nesse sentido, né, mas que vem vindo desde lá, né, vem vindo de um não diálogo, e sim de um ataque, sim de o que eu vou falar para as pessoas votarem em mim. E eu nem estou falando aqui também das intenções dele, se foram boas, se foram ruins e tudo mais, não importa. Foram efeitos dentro da política que foram gerados no governo dele, e por causa dele e tudo mais, que foram gerando coisas assim, atropelos aí na política, e que deixam a gente numa dualidade ainda mais aprofundada. Ainda mais pensando nas redes sociais, pensando no limite de caracteres, pensando em várias coisas que deixam o debate muito raso, e aí você só consegue participar se você falar pouco, ou se você defender simplesmente com xingamentos, com agressividades e tudo mais. E esse reflexo fica cada vez mais claro, a gente vê discussões sem sentido, ataques sem sentido, e o nível de toxicidade que estão as redes sociais, e esses lugares eram para ser de debates, mas que acabam sendo muitas vezes esse simples embate de dualidades. Então, de novo, você te acrescentou em alguma coisa esse conteúdo, se você gostou do que eu coloquei, se você concorda, discorda, quer marcar um grupo de debate pra gente conversar sobre num domingo, 1 hora de conversa, coloca aqui porque eu gosto, inclusive essa é uma ideia que se as pessoas aderirem eu realmente faço, hein? Mas enfim, me conta aqui se tiver gente falando, que depende de como for, a gente faz sim, eu acho importante. Lembra de curtir esse vídeo, lembra de compartilhar com as pessoas que você acha que podem curtir esse conteúdo também. E é isso, tchau! Inclusive, quando as pessoas me falam de time de futebol, é não só a questão da dualidade, mas às vezes eu respondo uma coisa nada a ver, assim, tipo um time de basquete, ou time de... Falo Tigers, assim, torço pro Tigers. Eu sou obrigado a pressupor que ela tá falando de futebol, né? Eu posso não gostar de futebol, eu tenho esse direito de não gostar de futebol, entendeu?